Alô, alô, alô. Bora lá? Vou colocar para frente, sim. Por que aí atrás? Mais perto, mais calor, não? Eu não tô com controle. Eu não tô com controle. Bora lá? Bora lá para a gente poder ir para o laboratório rápido. A gente vai conversar um pouquinho anatomia do incisivo central, tá bom? E a gente já vai para o laboratório. Vou falar algumas particularidades aqui, uns detalhes. Quem aprende o que tem no dente, fica mais fácil depois você copiar no bloquinho lá na nossa estrutura. Então vamos tentar tirar algumas dúvidas aqui para a estrutura ficar mais fácil. Hoje a gente já leva dente, tá bom? Então todos vocês vão ter que entregar na teoria, tá? Pelo menos um dente para a gente levar. Senão já vai ficar com conteúdo atrasado. Acaba perdendo alguma pontuação. Então vocês têm 5 pontos de prática, né? E 5 pontos de prova teórica. Então, desses 5 pontos de prática, são esses dentes que vocês entregam. Por exemplo, corte do bloco, vocês não assinaram lá? Tudo isso é pontuado, tá bom? Os pontos maiores é a partir de agora, que vocês entregam um bloco. O bloco, como é que ele é feito uma avaliação? Tem a avaliação estética dele, mas a gente leva muito em consideração também as medidas. Então, trabalhem com as medidas. Quando a gente pedir para vocês trabalharem com aquela margem de segurança de 1 milímetro, trabalhe com 1 milímetro. Se colocar 2, meio ou nenhum, acaba que no final o teu bloquinho não termina do mesmo tamanho. Isso é padrão. Então, algumas vezes a gente vai dizer para vocês assim, ó, aborta essa missão, pega outro bloco e começa do zero. Mas por isso que a gente pediu assim, tragam pelo menos uns 2 bloquinhos cortados, porque vocês já ganham tempo. Lembrem que hoje a gente já vai ter a presença de um monitor, tá? A outra monitora, ela mora um pouco distante e falou que está um caos a cidade para lá. Então, ela não vai conseguir chegar. Lembrem que todos vocês têm que marcar o bloco. Faça um pequeno furinho embaixo dele para que a gente possa marcar. Ou a gente, eu, o professor Fábio, ou o monitor. Blocos não marcados não serão aceitos. Não importa se eu esteja do meu lado ou lá no final da sala. Blocos não marcados não serão aceitos. Então, antes de começar a esculpir o dente, eu posso cortar o bloco e marcar depois? Pode. Só não pode esculpir o dente todinho e depois querer levar para a gente marcar. Então, vão criando logo esse hábito. Alguma dúvida?
Não, não. Calma. A gente vai fazer um furinho embaixo. Pega qualquer instrumental do tamanho de um grão de arroz, cava um buraquinho no bloco. A gente mostra lá na hora. Para a gente poder marcar. Porque se a gente não faz esse buraquinho, a marcação ela some no manusear do bloco. Então a gente faz um buraquinho onde? Embaixo do bloco. Eu vou fazer meu dente aqui em cima. Faço um furinho aqui embaixo, do tamanho de um grão de arroz, para a gente poder marcar. Então, muito quente. Eu passo isso também, não estou aqui com vocês. Não, eu fico aqui, ali. Eu estou aqui, pessoal. Pega, tá frio, tá? Posso dar aula lá de trás? Olha lá, tem algumas características do incisivo. Lógico que a gente, com o tempo, começa a alcançar esse nível de qualidade aí, pessoal. Então, aqui é um fotógrafo, Carlos Ayala. Então, ele consegue capturar uns detalhes. Isso é legal? É. Comece a treinar a fotografia odontológica. Com esse tipo de fotografia, a gente consegue passar tanto para o nosso laboratório, caso seja trabalhos de cerâmica, por exemplo, como a gente consegue visualizar e reproduzir na boca do nosso paciente. Muita gente. Entrou gente aqui na turma de vocês? Quem é novo? Dois. Dois? Fiquem atentos para ver se tem que dividir, tá? Assim como a gente tem essa textura, pessoal, de superfície, isso daqui a gente faz na escultura, tá bom? Faz com resina composta? Faz. Porcelana? Também. Ah, eu não sei o nome de cabeça. São dois. São... Não, pessoal. É de outros carnavais aí. Quem está no 7º, 8º. Teve um que se inscreveu daqui. Não pode ser monitor, né? Tem que ser monitor semestres que passaram e alunos bons, né? Para agregar. Mas lembrem, uma coisa que sempre eu falo, lembre que o monitor é um aluno também, tá? Então, peguem leve. Ele tem umas dificuldades também, tá? Só passou pela disciplina com uma qualidade alta de aprendizado, mas ainda é um aluno. Futuramente, nós iremos perceber, pessoal, que além do dente possuir características de superfície, eles possuem também, olha, regiões que a gente chama mais translúcida, ou seja, a luz passa melhor. Isso a gente aprende na escultura? Não. Mas a gente aprende o nosso olho clínico vai aprendendo. Então, esse treinamento que você vai aplicar agora na escultura, ele vai ser muito cobrado na dentística, no 5º semestre, tá? Aprende alguma coisa em oclusão? É, principalmente quando a gente estiver vendo posterior. Anterior, nem tanto. Mas na dentística, não. Vocês vão pôr em prática tudo que vocês vão aprender agora. Então, se a sementinha que vocês plantarem agora for boa, ou seja, se a escultura de vocês for muito boa, a dentística ela já começa com um nível alto. Por quê? O conhecimento da anatomia ficou, tá bom? Algumas coisas vocês já viram, tá? A gente passa um pouco mais rápido, por isso que, se vocês forem ver na ementa da disciplina, o que a disciplina oferece para vocês de escultura, ela não tem isso que a gente está fazendo agora. Teoria. Isso aqui já era para vir na cabeça, de anatomia, enfim. Só que a gente viu uma dificuldade do aluno de lembrar certos detalhes. Então, por isso que a gente faz essa pequena revisão para a gente poder partir para a prática, tá? Uma das funções importantes dos dentes anteriores é a concavidade palatina, que ela é responsável pela nossa guia anterior de desoclusão. Serve de função de guia de desoclusão dos dentes posteriores. Ao fazer esse movimento de protrusão, a gente desoclui a bateria posterior, fazendo que não aconteçam alguns toques
Tá bom, pessoal? Então, tanto a face vestibular quanto a face palatina tem função. É isso que eu quis passar para vocês. Isso vocês vão aprender mais profundamente onde? Semestre que vem, com a professora Marília, tá bom? Para que serve enceramento? Enceramento serve nesse paciente aí, pessoal. É um paciente que procura vocês no consultório para fazer esse tipo de tratamento aí. Às vezes o paciente, o que é que vocês visualizam aí como mais uma coisa mais necessária, assim? Esse paciente chega para vocês e diz assim: doutora, doutor, eu vim fazer isso daqui. E para vocês, assim, o que é que isso daí tem mais crítico? O que que seria mais crítico nesse paciente? O diastema? Todo mundo enxerga assim que esse paciente precisa como crítico, digamos assim. Ele chega para você e diz: doutora, eu quero fazer isso, que é o mais crítico para o paciente. Mas comece a visualizar que uma coisa é crítica para o paciente e uma coisa é crítica para a gente, como profissional que estudou e vai aplicar o conhecimento. Eu vou pedir para ligar esse ar aí. Fala, meu amigo. Cara, pede para alguém ligar aqui o ar aqui, que tem mais de 50 pessoas nessa sala. Sem condições. Por favor. É aqui do primeiro andar. É a sala 5. É. Por favor. Valeu. Ele já vem, tá? Mas bora lá continuar para a gente poder subir. Não demora muito. Então, o que a gente começa a perceber? Então, assim, vocês estão entrando já numa área odontológica. Propriamente dito, que é o paciente que senta na cadeira, vai sentar quando para vocês? No sexto semestre. E a gente tem que começar a entender certos detalhes. Por exemplo, a gente percebe que alguns dentes estão inteiros e tem alguns já com alguma sequela, digamos assim. E a gente tem que começar a avaliar esse paciente que isto aqui que causou. Se ele está destruindo, digamos assim, quebrando, o nosso dente, que é muito duro, e se eu colocar uma resina aí? Vai ficar? Então, talvez o paciente chegue para você com esse dente que ele está achando mais escuro. E talvez isso aqui não chame a atenção dele. Ele, não, isso aqui eu tenho desde que eu nasci. Ele já acostumou com aquilo. Tem aqui do lado uma sala, vou até abrir. Tudo certo? Então, mas e se eu colocar porcelana aí? Porcelana é muito dura, não é não? Vai quebrar? Isso. Quebra de baixo. Tudo certo? Mas esse caso clínico aí apareceu, o anterior, tem uma cadeira aí do lado, para dizer por que a gente vai aprender escultura, né, pessoal? Então, esse paciente que chegou aqui para vocês, que quer fazer uma reabilitação, que quer fazer um tratamento estético,
você precisa passar para ele como é que vai ficar no futuro, porque ele, senão ele vai acreditar no que você propõe para ele. E a gente começa a trabalhar. Tem esse tipo de enceramento aqui, que é feito no computador, e o nosso enceramento feito à mão. Hoje em dia a gente tem impressora 3D para imprimir o que o computador propõe, né? Mas ainda temos esse recurso aqui. É um recurso que laboratorialmente sai caro. O laboratório bota no top, frio máximo. Esse recurso aqui, laboratorialmente falando, sai um pouco caro. Quanto é que a gente vai ter que desperdiçar aqui de dinheiro? O laboratório cobra de 50, 60 reais por dente. Se você sabe fazer esse procedimento, além de você fazer com mais frequência, você consegue, ou você pode cobrar isso aqui do seu paciente, ou você pelo menos não tira do seu bolso, tá bom? Então, comecem a treinar a escultura, principalmente, valeu, Thiago, quem quer seguir essa área de dentística, prótese, enfim, a gente começa a treinar, tá certo? Por que tá ficando isso aqui em cima? Como não tem ninguém online, eu não sei se vai ficar bom o áudio, mas qualquer coisa eu ponho uma aula, que a gente chama aula da pandemia, quando a gente estava em casa, tá? O que vocês começam a ter em mente agora? Formato de um incisivo central, formato trapezoidal. Então, a gente presta atenção nas arestas longitudinais, que a gente chama, tanto mesial quanto distal, e o formato dele. O que isso quer me dizer? Que eu tenho uma largura mesio-distal da borda incisal e a largura da cervical é maior ou menor? Menor. Então, alguns de vocês já perceberam lá nas marcações que tem MD máxima e MD do colo. Quando vocês estiverem cortando o bloco, a MD que vocês vão utilizar é a máxima, acrescentado de 1 milímetro. Tá bom? Lá, no momento final da escultura de vocês, tem lá MD do colo. Então, o paquímetro de vocês, vou dar um exemplo lá, MD do incisivo central é 8. MD do colo é 6. Então, o seu paquímetro vai medir aqui, MD 8, e o mesmo paquímetro vem aqui, tem que dar 6, dando esse formato trapezoidal, tá bom? Então, toda vez que forem falar lá, medida do colo, você pega o paquímetro na região cervical do dente. Tudo certo? Vamos lá. Algumas particularidades, tá? A mesial mais reto, a distal mais arredondada, tá bom? Mesial mais reta, distal mais arredondada. Assim como o ângulo mais vivo aqui, como 90 graus, o ângulo mais arredondado da distal. Incisal levemente inclinada para a distal. Região cervical possui uma bossa. Vamos já ver isso com mais detalhes. Ângulo mais vivo, quase reto, ângulo mais arredondado. Vamos para cá. O nosso incisivo, ele possui 3 planos de orientação. Essa informação vai continuar com vocês até o final do semestre. Por quê? Porque se aparece um paciente para mim na clínica e eu preciso fazer uma faceta nele de resina, eu não posso chegar com a broca em uma inclinação e desgastar esse meu dente nesse sentido. Eu tenho que ter uma inclinação para cervical, uma inclinação para o terço médio e outra para o terço incisal. Então, fica esse formato côncavo. Tudo bem? Os 3 planos de orientação. Preciso fazer isso no meu recorte do bloco, da minha escultura daqui do terceiro semestre? A gente vai cobrar de vocês esses 3 planos? Vai! Claro que vai. Então, na hora que vocês forem desenhar o dente no bloco,
procurem fazer logo esse formato. O roteiro que a gente manda para vocês, o ideal é imprimir, tá? O celular ele distrai, mas eu também não obrigo ninguém a imprimir. Quem quiser usar o celular pode usar. Só que eu sempre percebo que distrai, mas fica a critério de cada um. Vamos para a nossa escultura. Olhando de uma face vestibular, a gente percebe que o nosso incisivo central ele tem sulcos de desenvolvimento, dividindo os 3 lobos de desenvolvimento. Então, olhando na face vestibular, eu tenho um lobo mesial, um lobo distal e um lobo mediano. Dividindo entre eles, eu tenho 2 sulcos de desenvolvimento. Então, a minha face vestibular do meu incisivo, ela não é plana como um teclado de piano. Ela tem esses sulcos de desenvolvimento. Então, ao desgastarem a região vestibular, lógico que a gente não cobra tudo isso. Vai ter aluno que vai conseguir fazer muito bonito? Vai. Mas vai ter aluno também que ainda não vai conseguir. Não se desespere. Hoje é o nosso primeiro dia valendo, tá bom? Então, é uma coisa que pode ser que para uns tenha uma habilidade grande e outros comece a quebrar, e aí bate um desespero. Mas fiquem desesperados, tranquilos, tá bom? Faz parte do processo. Uns se saem bem e uns também não se saem legal. O que esse aqui não faz legal? Tem que treinar muito. Tem que fazer dente em casa? Quem daqui fez bloco em casa? Quem fez bloco em casa vai sair na frente ou vai ficar atrasado? Tem que trazer coisa de casa, tá, pessoal? Lembre que o que vocês vão aprender aqui dentro das AMAs é uma coisa. Complementando, estágio, o que for necessário, faz parte do processo. O monitor que vai acompanhar vocês, vocês acham que ele não vai aprender nada? Ele vai só passar a informação para vocês? Ele aprende muito também, tá bom? Então, complementem as informações de vocês. Treinem em casa. Tem uma semana aí para treinar. Faz menos um bloco. Vale para cá, para mais para me entregar? Não. Os nossos blocos são todos marcados. Cada semana é de uma cor. Se você chegou a 90% do dente, vou guardar, semana que vem eu termino. Não pode fazer isso. Ou você entrega do jeito que está, ou semana que vem começa do zero. Tudo bem? Deixa eu só desligar aqui. Quando vocês quiserem falar comigo, não me liguem. Não dá para atender. Né? Olha lá. Então, os sulcos dividem em 3 lobos, tá? Uma vista frontal, dando esse efeito de 3 mamelões, né? Isso aqui vai servir muito para quando vocês estiverem fazendo dentística. Na escultura não tem tanta serventia, mas a gente fala. Formato da face palatina é um formato também trapezoidal. Então, tanto a face vestibular quanto a face lingual tem o mesmo formato, só que se nós olharmos a face vestibular do dente, ela é mais larga do que a lingual. Isso tem que me gerar uma informação. Se a minha face vestibular ela é mais larga do que a face lingual, ocorre um estreitamento do perímetro. Então, quando tiver aqui o vídeo, vocês vão ver assim, olha, esse é o momento que a gente faz o estreitamento do perímetro do dente, da mesial e da distal. Se eu olho um dentinho de frente aqui, ele é mais largo para trás, na lingual, eu tenho que fazer alguma coisa para ele parecer mais largo. Se a lingual é mais estreita, eu tenho que desgastar o dente no sentido lingual, tá? Essa imagem vocês já viram, né? Mas agora uma identificação melhor. Cíngulo, cristas marginais e a fossa lingual. Alguma dúvida aí? São pontos anatômicos. Então, se hoje a gente falasse para vocês, olha, você desgastou muito a fossa lingual, por exemplo. Então,
a crista marginal não aparece aqui, tem que fazer aparecer a crista marginal. Então, a gente vai começar a conversar, a gente vai começar não, a gente vai começar valendo mesmo a falar com vocês só termos técnicos. Isso não quer dizer, volto a falar, se vocês travarem, esquecer o nome, por favor, não voltem para a cadeira com a dúvida. Voltem com a certeza do que é para fazer. Porque às vezes o dente volta, está até ficando legal. Aí o entendimento errado faz com que o dente retorne completamente perdido. Então, só retorne para a cadeira para concluir a escultura quando tiver certeza que o dentinho está legal. A face proximal tem esse formato triangular, ou seja, a borda incisal do nosso dente, olha, ela é bem fininha como a ponta de um triângulo. E a região do colo é mais larga. Então, é óbvio que você vai ter que desgastar mais cera na ponta do bloco do que aqui na região do colo. Se aqui nessa estrutura anatômica a gente chama de cervical, que tem uma bossa, ela é mais gordinha, então a gente não vai desgastar tanto aqui, né? Mas aqui eu vou desgastar muito. Então, às vezes, o seu dente vem reto. É só afinar na incisal. Tem alguns macetes, alguns toques que a gente dá na hora do vídeo aí, tá? Uma vista lateral do nosso dente. Reparem as inclinações que ele tem. A ponta da incisal é bem fininha. Passem a língua no dente de vocês. Sintam a anatomia. Só vão conseguir passar por bloquinho ou que está na cabeça, ou então entender aquele nosso roteiro lá, o passo a passo. Vocês têm a vantagem depois de verem o vídeo. O paciente chega no consultório desse jeito aqui, eu consigo moldar ele, inserar para reproduzir uma restauração com mais características de anatomia. Ah, quer dizer que eu não consigo fazer a mão livre aqui? Não, tu conseguir até consegue. Mesmo com uma pessoa muito experiente, fazer a mão livre, sem nenhum suporte, é difícil. Se você tiver condições de dar esse suporte para que a sua restauração saia melhor, show de bola. É difícil terminar essa restauração aqui no modelo de gesso? Hoje vocês olham o quê? Não, talvez eu consiga fazer. Posso fazer até com resina composta. Eu moldo o paciente e restauro o dente no modelo de gesso. E aquilo vai gerar um gabarito, que vocês vão aprender mais lá na frente, de como reproduzir o que está no modelo de gesso na boca do paciente. Esses casos assim, lógico que são uma simulação, mas esses casos assim se tornam quase impossíveis se fazer a mão livre. A gente precisa de um enceramento prévio, tá? Algumas características a gente costuma não cobrar na escultura, mas a gente começa a enxergar. Eu preciso visualizar essas anatomias para eu poder reproduzir. Se um paciente tem essa anatomia e eu faço um dente vizinho sem essa anatomia, por mais que eu acerte a cor, acerte todas as medidas que vocês vão aprender aqui, mas se essa anatomia dessas estrias de Hetzel, que chama, eu não souber identificar, eu não sei reproduzir. Se eu não sei reproduzir, posso fazer a melhor restauração e acertar tudo. Se eu não acertar esse detalhe anatômico aí, o reflexo, o rebatimento da luz é diferente e a minha restauração não fica igual. Você acertou tudo, menos a anatomia final, tá? Tudo certo? Às vezes dá uma travada no vídeo por causa da internet, aí eu troco lá o vídeo, tá? Sempre essas informações a gente passa para vocês, tá bom? Não é obrigado a gravar de jeito nenhum, nem se fosse prova mesmo aqui, a gente sempre passa. Acrescenta 1 milímetro nas máximas, né? MD máxima e VL máxima. E vamos para o nosso passo a passo. Essas fotos que estão aqui, elas aparecem no roteiro de vocês, tá? Então, a nossa saída é daí para chegar aqui. Repare que não é nenhum incisivo. Não, não é nada. Não tá legal. Mas é um ponto, digamos assim, aceitável. Então, eu costumo ser bem exigente, tá? Porque tem que ser assim, galera. Senão não vai para frente, tá bom?
Então, não se zanguem. Não, vocês vão se zangar, mas depois passa, tá? Quando a gente cobrar. É, né? Mas se zangue. É bom zangar, porque desperta na gente uma vontade de querer mais. Mas, assim, depois passa, eu acho, né? Bora lá ver. Sempre passa, o pessoal aí dos outros semestres aí lembra com saudade. Ah, eu era feliz e não sabia. É, quer ver? Converse com a galera mais na frente. O monitor é um bom exemplo. Ele vai dizer, cega, era tão bom aqui. E agora. Então, vamos lá. Então, vocês vão trabalhar com essa altura. Então, o corte do bloco de vocês já foi pensando no incisivo central. Então, todos os blocos cortados, eles servem para a escultura do incisivo. Lembrem de levar o bloco cortado para marcar. Mas ele serve para continuar. Você trouxe 10 blocos marcados de casa. Os 10 servem para começar. Mas se começar a fazer os cortes, já não serve mais. Até aqui, o nosso bloquinho está apto para a nossa aula de hoje. Por isso que eu pedi para alguns já trazerem 2, 4, porque erra mesmo. Aí vocês já sabem, né? Isso aqui começa a fazer a novidade. Então, na fase vestibular, vocês vão traçar uma reta na vertical, não precisa ser milimétrico, mas tem que ser coerente. Não precisa fazer com paquímetro, mas vocês têm que ver a largura mésio. Essa face que está aqui. Distal? Distal? E aqui é mesial? Qual é essa face aqui? Mesial. Eu preciso ver. Como é que eu sei? Porque a gente nunca desgasta a mesial. A gente só desgasta a... Tem gente que já está ficando preocupada. Vamos lá, olha lá. Então, uma reta na vertical, e aí eu boto duas na horizontal. Da outra. Ah, aí ia dizer, estava até legal, destravou. Não tem dificuldade nenhuma, olha lá. Faço uma na vertical e duas na horizontal, olha. Uma imagem aumentada aqui. Preciso ser milimétrico? Não. É coerência, tá? Um no meio e dois horizontal divide o tijolinho em partes iguais aqui, ó. E eu vou desenhar a face vestibular do meu dente. Verifique que são retas, tá bom? O que eu tenho que entender? A minha largura do meu dente, eu não posso perder. Eu não coloquei aquele 1 milímetro a mais. Se eu começar a perder medida nesse corte aqui, já era. Então, nesse formato, eu não perco medida, porque, olha, bem aqui eu não vou desgastar, assim como bem aqui eu não vou desgastar. O que eu vou desgastar? O que ficou para fora. Aqui no colo, não é mais estreito o colo? Então, eu tenho que desgastar para dar o formato mais estreito. Borda incisal, não desgasto, mas eu preciso dar um cortezinho bem aqui, porque o meu incisivo possui a distal mais arredondada. E aqui eu mexo? Não. Sem mistério, né? Lógico que aqui tá lindo. Quando vai para o bloquinho, não fica tão bonito. Se você trouxe o marcador fininho, ainda vai, mas se trouxe aqueles marcador grossão a ponta, aí a marcação já perde muito, tá? Bloco inteiro, bloco cortado, ó. O corte aqui na lateral é um corte limpo. Eu costumo falar assim, não é um corte no cantinho do dente, é da vestibular para lingual, um corte reto, tá? Face vestibular, cortou. Face mesial. E eu vou desenhar o meu dente aqui. Aí tem que ver o formato do dente. Aqui, que face é essa daqui? Vestibular, tá bom? Nosso desenho do nosso dente aqui, olha. Face vestibular. Estrutura anatômica é essa bem aqui que vai nascer. É a nossa bossa, região cervical. E ele vai um plano de orientação,
outro plano de orientação. Reparem que a borda incisal finaliza nessa minha linha do meio. Então, quando vocês fizerem aquelas 3, uma na vertical e 2 horizontais na vestibular, que estava aqui, essa mesma orientação vem para a mesial também. É como se vocês dessem um 360 no dente, digamos assim. É no mesmo nível. O corte que você faz na vestibular, você faz na mesial. Se essa sua linha aqui não acompanhar a vestibular, ela se perde, pessoal. Essa linha aqui tem que acompanhar a vestibular. A mesma linha que estava aqui, ela continua para cá. E aqui você divide bem no meio e a ponta da incisal tem que coincidir com essa linha central. Depois a gente faz a convergência para a palatina, ou seja, eu estreito o meu perímetro para a palatina e depois é só arredondar. Quando você faz os cortes no incisivo, ele já termina muito parecido no final. O difícil é esses 2 primeiros passos que a gente fez. Depois a gente vai para a face palatina, a gente vai desenhar a letra M, se tiver nesse formato aqui, ou de ponta cabeça a gente vai desenhar a letra W. E vai remover, pode ser com Lecron, discoide cleoide ou o próprio Hollenbeck, essa região central aqui, ó, para formar a nossa fossa. Ao remover essa região central, automaticamente vai nascer uma crista marginal, o cíngulo e a outra crista marginal. Então, eu não posso, quando remover a lateral do dente, nem a região aqui cervical. Porque o que vai nascer crista marginal e o cíngulo é quando eu removo a fossa palatina. Também lembre de não fazer uma piscina aqui. Passa a língua no dente, que não é um buraco que tem, é uma ligeira depressão. Tá? Pronto. Praticamente está finalizado. A gente faz só 2 sulcos na vestibular para gerar 2 sulcos de desenvolvimento. Bem tranquilo. Tranquilo, pessoal. Tudo que eu falei, eu vou repetir agora também, tá? Pode começar do jeito que está aí hoje. Repare que o bloquinho está com uma qualidade de corte, né? Se você faz o bloquinho todo cortado errado, ele vai guiar de maneira errada vocês. Então, quanto mais o corte estiver limpo, melhor para guiar vocês no processo de desgaste. Olha lá, a mão livre mesmo, pessoal. Se ficar um pouquinho não tão certo, não tem problema. Uma na vertical, 2 na horizontal. A gente vai desenhar a face vestibular, estreitamento. Preste atenção no corte, como é no sentido todo do dente, não só é no cantinho aqui da vestibular, tá? É da vestibular para lingual, por inteiro o corte. Só apertar aqui vai parar o vídeo. Botar o áudio aí é interessante. É um moleque gritando lá em casa. É pior que a gente botou um na internet que tem. Aí eu fiquei com preguiça, tá até hoje lá. Que demora tanto tempo para subir os vídeos que. Corte da vestibular tá finalizado. É tranquilo, Cizinho. Fácil, é muito fácil. Mas é o mais difícil, porque vocês têm muito conhecimento para chegar até aí. Tem que ter conhecimento de anatomia. Aí, quando eu digo que quando chega no Monlar é mais fácil, o pessoal fica achando que é mentira. Não é mais fácil. O Monlar é bem fácil. Difícil é o incisivo. Mas não é o incisivo que é difícil. É muita coisa, muita informação. Fica no YouTube. Ó. Não ficava não antes, tá? A galera tinha que aprender na hora. Agora ficou mais fácil. É porque eles ficam não listados, tá? Eu não,
Porque é meio tupiniquim de ficar falando aqui, né? Eu vou botar para todo mundo que está assistindo a gente. Só vocês. Aí com o link que eu mando, vocês assistem, mas se vocês jogarem no canal lá, não acha não. Só assiste com o link. Acho que fica bacana, deixa aberto. Tem uns que fica legal, mas tem uns que fica ruim o áudio. Olha, Jojo, falei, mandei seu TED ligar o ar-condicionado. Aí, pô, fica meio ruim. Faça vestibular, né? As três, os três planos de orientação, cervical, médio e incisal. Fica assim, pessoal. É só ir na manha da aranha. Foi a vestibular. Agora a nossa palatina. Lembre que nesse corte aí, não tentem dar curvatura. É um corte reto, tá bom? Se você der curvatura, quando for depois esculpir, fica um dente, parece uma unha, assim, parece um casco de jabuti. Muito curvo. É reto o corte. Aí tomem cuidado para não cortar muito lá para baixo, que senão você vai cortar o símbolo. Aí se você souber que ali vai entrar um símbolo, você não desgasta a cera. Mas repare que o dente está quadrado, né? A gente chama, vamos chamar assim, parece um Minecraft, né? Quadradão, o Bob Esponja. E a gente precisa dar formato para ele. Então, todos esses cantos, eles vão ter que ser arredondados, galera. Mas quando eu digo para arredondar, não é para passar um negocinho, é para cortar o bloco, é para desgastar muito ainda. Porque ele está muito quadrado. Nosso dente não é quadrado. Ele tem características suaves, curvas. Então, desgasta. Olha a quantidade de cera que está saindo aí. Olha, precisa arredondar. Aí é para desgastar bastante. Ah, mas se eu errar, erra. Porque você só vai aprender ou conhecendo os teus erros ou então perdendo o medo. Porque se está desgastando de pouquinho, acaba o dia e o dente está quadrado ainda. A gente não corta dente, mas não é por maldade, não. Se você trouxer um dente que não está marcado, eu faço ele todinho para você, do início ao fim. Mas o marcado a gente não mexe, tá? Normalmente os monitores também são orientados a não mexer. Porque senão não tem graça, né? Aí vai ficar todo mundo na mesa para a gente finalizar o dente. Não, você entrega do jeito que tiver. E a gente vai começando a desgastar bastante o dente. Eu desgasto na borda incisal? Não, né? Aí é só o ângulo disto-incisal, o arredondamento. Se eu desgastar a incisal, começa a perder a altura. A altura de 10,5, a gente não deu sobra, não, né? Não ficou 10,5, a gente aumenta mais um na altura? Não. Se eu desgastar a incisal, eu perco 10,5, então não mexo. Eu arredondo, mas não mexo na altura. Olha, mas vocês percebem que o dente está quadrado ainda, né? Ó, quadrado de um lado, do outro, e a gente vai precisar resolver esse problema aí. Lembra que a nossa face vestibular ela é mais larga que a face lingual? A gente vai precisar fazer a convergência. Olha a convergência, o que é aí? Desgasta de um lado, no sentido vestíbulo lingual. Eu mexo na vestibular? Não, deixa quieto. Mas eu tenho que mexer na minha lingual. Desgaste de um lado, desgaste do outro. Deixo o meu espaço entre um desgaste e outro, que é o meu símbolo. Mas eu preciso fazer essa redução do perímetro. Porque minha face vestibular, aí já está uma redução. Olha, minha face vestibular maior que a face lingual. Redondo,
teve alguma mágica até então? Não, né? São cortes bem orientados. Seguindo o roteiro, até então estou só seguindo o roteiro. Eu não estou fazendo nada da minha cabeça. Segue o roteiro. Conhecendo a anatomia, seguindo o roteiro, chega até onde está aí. Ah, no primeiro vai ficar tão belo quanto? Talvez não, talvez sim. Desenhe a letra M nesse sentido, né? Então, cuidado para nesse desenho aí você não cortar a crista marginal. Então, a crista marginal ela começa mais fina na incisal e vai engrossando no sentido cervical, né? Faz a letra M, desgasta a parte interna do M. Só cuidado para não fazer uma depressão muito grande, né? Para virar um buraco, digamos assim. Um desgaste suave. É uma característica anatômica suave. Alguns são mais acentuados, como no caso daquela foto que eu mostrei, mas talvez nenhum de vocês aqui tenha aquela crista marginal tão elevada quanto da foto. Alguma dúvida aí, pessoal? Nada, isso é prazeroso. Isso aí a gente bota domingo, aí põe agora é live, né? Põe uma live. Aí quem gosta de tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha. Fica esculpindo os pacientes da semana. É, tem que entregar um desse hoje, tá? Gasta 20 minutos para fazer. Hã? 5? O símbolo aqui embaixo, né? Olha lá, tá nascendo o símbolo, tá vendo? Com ele? Não. Na medida que você vai fazendo esse desgaste aqui, já vai nascendo, como a gente fala, duas cristas marginais e o símbolo lá embaixo. À medida que vai fazendo esse desgaste da parte interna do M, ó, olha lá, não é piscina, é um desgaste suave, tá bom? Todos os cortes que vocês fazem ou fizerem, eles ficam talvez com os ângulos vivos demais. E a gente vai arredondando, olha aí, ó. Um arredondamento da crista marginal, do símbolo, da crista distal. Porque quando a gente desgasta, fica parece canto de mesa, né? Nosso dente não é canto de mesa, é arredondado. Então, fui falar da cervejinha domingo, né? É, quem gosta é prazeroso, pessoal. Fala sério. Quem gosta de esculpir é prazeroso. Você só vai aprender fazendo. Olha lá. Característica da lingual. Repare que não tem aquela coisa grotesca, grande demais, né? É suave, suavidade. Não é uma piscina, como a gente fala. Uma vista de perfil. Olha a face triangular do dente, borda incisal fininha, tá vendo? Face vestibular. Agora a gente precisa fazer só 2 sulcos de desenvolvimento na face vestibular. Obrigado. Garganta agradece. Olha, os 2 sulcos a gente pega o Hollenbeck e faz 2 linhas. Só que eu não quero que vocês me entreguem as 2 linhas. Lembra daquela foto, aquela curva suave da face vestibular? E você vai tentar reproduzir com o Hollenbeck desgastando. Então você vai desgastar as 2 linhas para me entregar algo mais suave. Dessa forma aí fica muito vivo. Nossos dentes não têm essa linha aí, tá? Mas a gente mostra essas finalizações. Olha aí como fica mais suave. A gente mostra na hora para vocês como faz, entendeu? Finalizado.
Olha aí. Show de bola. Alguma dúvida? Bora praticar? Olha o laboratório.